Olá companheiras, olá companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao episódio número 54 do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é segunda-feira, dia 6 de abril de 2020. Eu sou o Patrick e conduzo a conversa junto com vocês. Desde que a gente conversou da última vez, na sexta-feira, bastante coisa aconteceu. No sábado, dia 4, começou a circular uma decisão, uma manifestação, do Ministério Público Eleitoral, favorável à cassação do registro do Partido dos Trabalhadores. Mesmo com a manifestação tendo sido tomada no dia 25, o documento passou a circular principalmente no sábado. Até então, inclusive, poucos de nós tinham tomado conhecimento dele. Estranho. Primeiro porque o dia 4 de abril foi o último dia para que houvesse o processo de filiação aos partidos políticos pelas pessoas que têm interesse de participar das eleições municipais de 2020. No entanto, isso é mais um detalhe. Na verdade, a carta da cassação do PT está sobre a mesa há um bom tempo. Afinal de contas, em outros períodos autoritários do país, os partidos de esquerda foram perseguidos e foram cassados. Portanto, não é algo menor que isso aconteça nesse momento, que talvez seja um dos momentos de maior crise do governo Bolsonaro e do núcleo do bolsonarismo. E é evidente que uma carta que coloque o PT contra a parede é muito útil a quem quer resolver o problema do lado de lá. E é sobre o lado de lá que eu quero falar um pouco hoje. Muitas movimentações estão acontecendo do lado bolsonarista, da direita e da extrema-direita. Uma tentativa alucinada de encontrar uma solução para um presidente e que para muitos deles tem mais atrapalhado do que ajudado. Um exemplo disso é a relação mantida com o ministro da Saúde, do DEM, Luiz Henrique Mandetta, que, mais uma vez, enquanto gravo essa abertura, não sabemos se vai ser demitido ou não. Talvez, até o final do programa, já tenhamos essa informação. Mas não é só isso. O núcleo militar do governo, o núcleo olavista do governo, bem como os setores da direita que dão suporte ao governo, estão em disputa. E cada um tem buscado alguma alternativa. Na sexta-feira, nós comentamos que uma delas é a alternativa a Hamilton Mourão, o vice-presidente da República, que inclusive, tal alternativa, parece ter ganhado simpatia de setores para além da direita e da extrema-direita. É por isso que, no programa de hoje, eu quero reforçar que a alternativa Mourão é um desastre. É um desastre tal qual a alternativa renúncia, tal qual a alternativa golpe, tal qual a alternativa manutenção de Bolsonaro. Não serve. Pelo contrário, resolve o problema do lado de lá. A saída Mourão, que pode acontecer tanto pela renúncia quanto pelo impeachment, neste momento é uma solução para a manutenção do bolsonarismo no governo. E, portanto, não é uma hipótese com a qual nós devamos ter nenhuma simpatia. Muito pelo contrário. Devemos combater frontalmente tal alternativa. O Hamilton Mourão representa um dos piores setores das Forças Armadas, um dos mais cavernícolas. E só o fato dele ter aceitado e ser o vice do Bolsonaro devia bastar para isso. É o cara que esses dias publicou e assumiu a defesa da ditadura militar sem constrangimento. Bom, o fato, companheiros e companheiras, é que a disputa sobre os rumos do governo Bolsonaro está acontecendo neste momento. E nós, militantes do Partido dos Trabalhadores, toda a militância petista, temos que estar muito sintonizados e disputando do nosso lado os rumos do país. É por isso que, para nós, a alternativa, a saída mais adequada é fora Bolsonaro, fora Mourão e pelo fim imediato deste governo e toda a coalizão golpista. A saída para isso é a antecipação, é a realização de novas eleições presidenciais. Eleições livres, em que inclusive o companheiro Lula possa participar. Esse é o caminho que nós defendemos. É devolver ao povo o direito de escolher um novo governo. Bolsonaro, mas todo o bolsonarismo e toda a coalizão golpista são corresponsáveis pela propagação do vírus.
E é preciso enfrentá-lo junto com o vírus, porque eles fazem parte do problema. E é por isso que nós precisamos ser muito contundentes na defesa de uma alternativa concreta para o país. Fora Bolsonaro e fora Mourão. E no programa de hoje, a gente vai conversar com a companheira Rayane Andrade, professora de Direito da UEG, Daniel Valença, professor da UFESA no Rio Grande do Norte, Ian Ribeiro, estudante e da Executiva Nacional da Juventude do PT, e com a companheira Nicole Di Domenico, militante do PT, gaúcha, e que nesse momento se encontra em Londres. E Nicole, companheira, começamos com você. Você está em Londres já há 2 anos, se eu não estiver enganado. E Nicole, a gente tem feito um esforço de, em todo o programa, em todo o podcast, garantir um informe de como é que está a situação em algum país. A gente já teve aqui o informe do companheiro Tiago sobre o Canadá, do companheiro Marcos, que está em Trieste, na Itália. Daniel Valença, daqui a pouco, também fala para a gente sobre como é que está a América Latina, mas já nos falou um pouco de como é que está a situação no Equador. Nicole, como é que estão as coisas aí em Londres? A notícia que saiu hoje, segunda, agora há pouco inclusive, é de que o primeiro-ministro Boris Johnson, que já tinha se internado, foi para a UTI. Bom, a situação aqui na Inglaterra ela é similar à dos outros países, só que uma pequena diferença que aqui se tentou o isolamento vertical primeiramente, mas não deu muito certo, e então faz 11 dias teve início um lockdown. Todas as atividades que não são essenciais, elas foram suspensas. Inclusive no meu trabalho eu não estou trabalhando. E eu trabalho no museu. Mas não sou funcionário do museu, mas enfim. Como no meu caso, não tenho um contrato de 0 horas, eu não receberia do governo, a não ser que a minha empresa entrasse em acordo com o governo para pagar, enfim. E outros trabalhadores, como dos pubs, eles já estão recebendo, né, 80% subsidiado pelo governo. E dependendo da companhia do pub, eles podem, enfim, completar os 20%, né. Então o governo se colocou para pagar 80% no geral, mas sempre tem algumas exceções, né. É isso a situação do trabalho, né. No caso de supermercado, nas primeiras semanas era um caos completo, porque as pessoas estavam comprando o que não precisavam, estocando o que não precisavam, mas de uma semana para cá já começou um controle mais rígido de quantas pessoas entram, distanciamento de 2 metros na fila, equipamento disponível para limpar a higienização das mãos e dos carrinhos e, enfim, das cestinhas. Antes não tinha, né? A situação é mais ou menos essa, mas então tem muitas pessoas que continuam saindo na rua, enfim, mas é que o Boris, ele falou que seria permitido um exercício por dia. E só que algumas pessoas, elas extrapolam isso, né? Então, teve alguns parques que fecharam, mas já reabriram, porque tinha pessoas que estavam se reunindo com os amigos, enfim, não estavam respeitando a quarentena. E esse fim de semana fez 2 dias muito bonitos de sol e tinha muita gente na rua, de bicicleta, patins, com os filhos e tal. Então, é a coisa a se preocupar. De ontem para hoje, a gente teve a notícia que o Boris foi fazer alguns exames, porque ele, aparentemente, o quadro da doença dele, do Covid, se agravou um pouco. Ele vai ficar em monitoramento um tempo para ver se agrava alguma coisa nos pulmões, né? Então, ele também estava cumprimentando as pessoas na rua, enfim, com um contato muito próximo, já sabendo da gravidade do vírus, né? Mas diferente do Bolsonaro, ele mudou, enfim, a visão dele em relação à gravidade da doença para fazer o isolamento horizontal, né? E uma coisa que é bastante interessante é que ele defende o NHS, que é o serviço como fosse o SUS, Serviço Nacional de Saúde. Sempre no final dos pronunciamentos ele fala, né? Então, vamos proteger o nosso NHS. Então, é uma campanha muito forte, né? Por parte dele, por parte de todas as pessoas que estão ligadas politicamente a isso aqui no Reino Unido, né? E não só pessoas, assim, mas pessoas anônimas, famosas também. E acho que é na quarta-feira, às 20 horas, então todo mundo bate palmas para
para o pessoal do NHS e para as pessoas que estão em trabalhos essenciais, como supermercado, enfim. Então, tem essa parte do pessoal que não está respeitando muito, mas também tem as pessoas que estão, né? Não tem muito esse diferente assim, no Brasil ou enfim, em outras regiões, um conflito entre a esquerda e a direita, o que fazer ou o que não fazer. É muito claro que só tem um caminho a ser seguido, então não é um debate que está entrando muito, sabe? Tipo, por que não fez isso? Por que não fez aquilo? Claro que algumas coisas são cobradas, como no começo que o Boris tentou aplicou, no caso, o isolamento vertical, houve muitas críticas, né? Mas agora é um clima mais do inimigo comum, entende, do momento. E vamos ver nas próximas 2 semanas o que vai ser, porque aparentemente as 2 próximas semanas vai ser o ápice no Reino Unido. E Londres é o epicentro, então vai ser 2 semanas bastante tensas. A expectativa é que as coisas voltem a abrir no final de maio, mas não tem como ter uma perspectiva se isso realmente vai ser possível, se vai ser antes ou se vai ser depois. Enfim, são dias de muita apreensão e sair na rua o mínimo possível. E, enfim, é isso. Por aqui essa é a situação. Valeu, Nicole. Obrigado, companheira. Valença, meu velho, a Nicole falou um pouco da situação em Londres e aqui na América Latina. Na sexta você comentou pra gente um pouco da situação específica do Equador, que nesse momento talvez seja o país que esteja vivendo a pior situação. Mas e nos demais países, Daniel? Qual é a situação e que informações você traz pra gente? Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempo de Guerra, Esperança Vermelha. Olha, Patrick, a região deve sofrer bastante nesse período de abril e maio. No último podcast eu relatei a situação gravíssima do Equador, inclusive que se deteriorou ainda mais. Teve uma organização que doou 1.000 caixões de papelão, porque imagine se nós aqui estamos vendo álcool em gel pelo dobro, pelo triplo do preço. Imagina isto em relação aos caixões. Pois é isso que está acontecendo no Equador. As pessoas não conseguem nem adquirir caixão e enterrar os seus parentes. De qualquer maneira, eu estava relatando nos últimos episódios, também no nosso jornal Página 13, que na região nós temos basicamente 3 grandes escolhas políticas para este momento histórico. A primeira delas é da maioria dos governos, que atualmente são governos neoliberais, e que têm adotado medidas de isolamento, mas que, ao mesmo tempo, não partem da perspectiva de que compete ao Estado garantir a renda, a estabilidade nos trabalhos, segurança alimentar, enfim, a dignidade dos seus cidadãos neste período de guerra contra o coronavírus. É o que acontece na Bolívia, no Chile, no Equador. Todos esses países, os governos dizem, bom, teremos de fazer ajustes ainda mais firmes, porque a economia vai parar. Porém, todos eles estão adotando medidas de isolamento social. Alguns com muito mais firmeza que outros, mas todos estão adotando. Há um segundo grupo de países que estão adotando medidas tanto de isolamento social, quanto também de garantia de vida para a população. Ou seja, salários, estabilidade provisória, renda mínima, distribuição de alimentos. É o caso especialmente da Ilha Socialista de Cuba, da Venezuela e da Argentina. A Argentina determinou a estabilidade provisória de todos os trabalhadores formais, determinou o isolamento obrigatório, exceto para áreas essenciais, e mesmo assim, pessoas do grupo de risco de áreas essenciais têm a obrigação de não trabalhar e o direito de receber seus salários. Também instituiu política de renda mínima e, enfim, há uma quarentena verdadeira no país, um isolamento social profundo. A Venezuela, desde o início, adotou a estabilidade provisória dos seus empregados da iniciativa privada, também um forte mecanismo de distribuição de alimentos e também uma política de isolamento social muito ampla e de controle epidemiológico.
Foi o mesmo que aconteceu com Cuba, que desde o início fez um controle em relação aos seus turistas e nacionais que chegavam em território cubano, para além, obviamente, das garantias de trabalho e renda que, enfim, já existiam antes do período de crise. Então, nestes países, nós temos um resultado visível de vidas salvas, mas também de condições econômicas para que as classes trabalhadoras participem do isolamento social e isto não seja apenas um direito de determinadas frações das burguesias e dos setores médios. E por fim, Patrick, tem o Brasil, que é a terceira via, que adota uma perspectiva neoliberal, não compete ao Estado garantir salários e estabilidade provisória dos trabalhadores, nem mesmo o funcionamento de pequenas e médias empresas, tanto que a medida provisória ela permite a redução salarial e de horas de trabalho e contrapõe apenas a garantia de seguro-desemprego, que será um valor muito inferior aos salários de determinadas frações das classes trabalhadoras que recebem mais que um salário mínimo, que recebam 2, 3, 4 salários mínimos. E, de outro lado, para além de tratar de uma perspectiva neoliberal a crise, isentando o Estado dessas obrigações e garantindo 1,2 trilhões de reais para os bancos, como foi feito em março, é um governo que nega o isolamento social, que nega a pandemia e que distorce as falas do diretor-geral da OMS, como vimos na semana passada. Portanto, é o único país na região que está tomando esta via, inclusive foi alvo de críticas do Paraguai e de Argentina, que estão tomando medidas de isolamento e têm medo do que está acontecendo no Brasil, pois o trânsito entre esses países, por bem ou por mal, é muito intenso, mesmo com o fechamento de fronteira que a Argentina determinou, podendo passar apenas caminhões com produtos, com mercadorias. Mas mesmo assim, enfim, as pessoas atravessam por outros caminhos, etc. Então, esses países reclamaram da posição do Brasil, seja o de esquerda da Argentina, seja o de direita do Paraguai. Então, países como Bolívia e Chile já estão aproveitando a pandemia para aumentar o seu controle sobre a população. O Chile, por exemplo, estava vindo num ascenso popular, todo mundo acompanhando. Teve um ano novo com a presença de 1 milhão de pessoas em protesto contra o governo Piñera. A população conquistou uma constituinte, havia conquistado, inclusive, a paridade para esta constituinte no mês de março, ou seja, que a metade dos assembleístas sejam mulheres. Estava lutando para acabar com o quórum de 2/3 para aprovação do texto, que foi uma imposição do governo Piñera feita com partidos de centro e os de direita, bem como com o Partido Socialista Chileno. E aí, com a pandemia, o governo recupera o controle das ruas, decreta o estado de sítio, coloca as Forças Armadas nas ruas e aí, possivelmente, quando acabar a pandemia, o governo buscará manter o controle das ruas a partir das armas. Isto aí também é uma alternativa que deverá vir a acontecer em alguns dos países. Claro, deverá ser tentada, não quer dizer que terá êxito. É isso, Patrick. Espero que esteja cumprindo o seu isolamento social. Um cheiro para toda a família. Forte abraço. Nos cuidemos. Valeu, Valença. Obrigado, companheiro. Força a todos nós. Agora, vindo para o Brasil, companheira Rayane Andrade. Ray, você é professora e a gente tem tido informes em todo o país e, infelizmente, nem todas as instituições conseguiram suspender completamente as aulas e estão optando pela educação à distância, pelo teletrabalho. E parece que, inclusive, é o caso aí de Goiás. Você pode comentar um pouco para a gente, Ray, como é que está sendo essa experiência, essa situação e qual que é a tua opinião sobre a adoção desse modelo durante a pandemia? Oi, Patrick. Oi, ouvintes do podcast A Esperança Vermelha. Quem fala aqui é Rayane Andrade. Eu sou professora da Universidade Estadual do Goiás e também militante do PT pela tendência à articulação de esquerda. Bom, Patrick, o convite foi para que a gente falasse um pouco como que está sendo essa experiência do teletrabalho na educação
Em primeiro lugar, a gente está passando por uma crise paradigmática, mas que já anunciava muitas das coisas, né, sobre o desenvolvimento desse trabalho à distância, dessa história do home office, né, do empregador entrando na casa do empregado, literalmente, como que isso era prejudicial para a classe trabalhadora em geral, né? Inclusive, o Ricardo Antunes tem algumas obras publicadas sobre isso, né? Além do seu aclamado Privilégio da Servidão, a economia da uberização e tudo mais, né? Que mostra um pouco desse perfil em transformação do proletariado no século XXI. E óbvio que com a pandemia do coronavírus isso se expande de maneira, né, bastante profunda naqueles trabalhos que são considerados mais estáveis, né? Então, serviço público, e nessa classe de serviço público a educação ganha um destaque. E é mais ou menos sobre isso que eu quero conversar com vocês, não é? Bom, enquanto professora, a nossa universidade, ela demorou para tomar a decisão sobre o que fazer, né? Aqui em Goiás, o governador Ronaldo Caiado, que rompeu com o Bolsonaro por conta da sua péssima condução da crise do coronavírus, e unicamente nisso, né? Porque, em fundo, ambos partilham dos mesmos ideais políticos, né? De necropolítica, portanto, né? De aprofundamento das desigualdades, de aprofundamento das condições de concentração de terra e etc. Acontece que o nosso governador, ele adotou, né, as recomendações da OMS, e o nosso trabalho ele foi transmutado para essa formação, né, para essa compreensão do teletrabalho, né, trabalho educacional. E isso tem gerado uma série de efeitos, né? O primeiro efeito é a exclusão sistêmica que esse sistema, né, de teletrabalho aplicado à educação provoca, né? A gente tem uma clientela, né, alunos e alunas que sequer conseguem acessar o Wi-Fi de casa porque não tem Wi-Fi, porque moram em comunidades rurais, ou alunos e alunas que mandam mensagens para nós, né, durante esse regime de teletrabalho angustiados porque não tem telefone celular, e os que têm só possuem rede de dados. Então, assim, desespero, pânico e gritaria, né? A nossa atividade enquanto profissional, ela fica profundamente atingida, e nesse semestre eu estou com a experiência também na rede privada, né, na universidade privada, o que mostra duas coisas, né? A primeira é que os institutos privados já apostam no teletrabalho aplicado à educação como saída, né? Isso já era uma realidade que vinha sendo discutida, e é de muito maior facilidade de implementação nas instituições privadas, justamente porque o compromisso não é com a experiência universitária, né? O compromisso está muito mais voltado para um aulismo, né? Não a compreensão de ensino, pesquisa e extensão, como solicita a Constituição. Então, é mais fácil você migrar para esse modelo, né? O que torna absolutamente exaustivo, tanto para os profissionais, né? Porque agora a gente tem que ficar muito mais horas à disposição. Nós não fomos treinados, né, a nossa geração, para aplicar essas metodologias, então acaba que nem é educação à distância. É um pelo menos. Algumas universidades federais, a rede federal dos institutos, né, os IFs, optaram por suspender o semestre, que na minha avaliação é a única medida possível em se tratando da pauta educacional, né? E, infelizmente, algumas universidades insistiram nesse outro modelo. As universidades federais, né, estaduais, que optaram pela suspensão do semestre, já temem as represárias vindas direto do Ministério da Educação. E, obviamente, que os impactos eles vão acompanhar um longo período aí, né? Então, o desgaste você tem tanto do lado do estudante, que não tem as ferramentas para acessar esse ensino mediado por tecnologias, a gente não tem a uniformidade do uso dessas plataformas, e acaba se tornando um peso, né, psicológico ainda mais potente para esses professores e professoras que têm que se reinventar com as suas próprias ferramentas, né? Não tem esse apoio, esse suporte
fornecido pela universidade, pelo menos a pública na qual eu leciono. E isso gera, na verdade, uma exclusão institucionalizada com a ameaça de um assédio moral também institucionalizado. Ou seja, é o retrato fiel do que é ser trabalhador no século XXI. É o empregador totalizando seus lucros, né, na supressão da força do trabalho do seu empregado. Ou seja, agora é a nossa energia que vai, né, alimentar o nosso trabalho, a nossa internet, o nosso suporte de estar em casa, ou seja, tudo isso não entra no cômputo dos nossos salários. Pelo contrário, há uma ameaça implícita de que a partir desse mês a gente não receba o pagamento, né, porque o Estado ele não está arrecadando o esperado. Ou seja, isso tudo gera um caldo bastante turbulento para o futuro, né? Como que vai ser o futuro da educação, do ensino superior no Brasil, depois da experiência do coronavírus? A gente já sabe que o mundo não vai ser o mesmo, e para a educação também não. Não estou aqui falando, advogando a bestialidade do ensino à distância, pelo contrário, o ensino à distância ele requer preparamento, ele requer planejamento, isso é algo que a gente tem que caminhar de fato, porque o mundo é outro, né? As comunicações estão aí, mas a gente está falando de um país que 5 milhões de habitantes não têm acesso à internet, segundo dados do IBGE. E eu vejo isso todo dia na sala de aula dos meus alunos. Então, o que acaba acontecendo é que essas pessoas que já passam por um processo inclusivo, né, de entrar na universidade através de cotas e tudo mais, que frequentam a universidade no interior do estado, elas acabam sendo excluídas de acompanhar o semestre única e exclusivamente por serem pobres. E ninguém liga para isso. Isso que me dói, sabe, Patrick? Há alguns movimentos dentro da universidade de tentar resistir a esse processo, como estão acontecendo no Brasil como um todo, mas no contexto que a gente se insere, né, de grave instabilidade política, em meio dessa crise sanitária que infelizmente não aponta um fim, é difícil de mensurar quais vão ser os impactos a posteriori. O próprio Bolsonaro ele já suspendeu a obrigatoriedade dos 100 dias de aula letiva, a gente não sabe como que isso vai impactar a universidade também. A mesma coisa se aplica para as pós-graduações, né? E tudo isso acaba gerando um ensino absolutamente voltado para o aulismo, então se esquece o papel de pesquisa e de extensão que a universidade promove. Acho que essa decisão ela vai no sentido contrário. Eu entendo que nós deveríamos fazer como outras universidades fizeram, engajar nossa força de trabalho para, né, o enfrentamento ao vírus, ou seja, mobilizar os professores e estudantes não para manterem as aulas, né, e seus alunos, obviamente, mas para fornecer informação de qualidade, para se engajarem nas fileiras aí de enfrentamento ao que está acontecendo no país. Mas, infelizmente, essa não é a visão e acaba que a gente faz um trabalho exclusivo, que não inclui as pessoas, né? Faz um trabalho, na verdade, que promove essa quebra na isonomia entre os estudantes. E, por outro lado, eu consigo sentir, né, isso com o avanço das aulas, o quanto que os próprios estudantes estão comprometidos com esse comportamento de classe, de entender a educação, e eu estou falando especialmente dos meus estudantes da escola pública, como uma mercadoria para ser consumida. Então, não importa se eu nem conheço o meu colega que está do lado, né? O que importa é que a gente trabalhe bem, motivado, e se a pessoa não consegue acompanhar, é um problema dela, é fraqueza dela, eu não quero saber. Ou seja, o egoísmo cultivado nesses momentos de crise, ele fica exacerbado, né? E isso é muito dramático de observar enquanto educadora. E, obviamente, que os impactos disso para a formação, eles são absolutamente incontornáveis, né? E isso coloca uma carga a mais de trabalho para os professores que não vai ser contabilizado. Agrava uma crise que a nossa universidade já passava, então a gente já estava num processo de ausência de professores, de ausência de recursos, a gente não tem condição de fazer uma atividade de extensão, porque não existe recurso na universidade para fazer isso. Ou seja, esse caldo que já estava grosso, né, ele entorna
com a pandemia do coronavírus, especialmente se tratando da gestão da educação no nosso país. É duro, né? Uma realidade bastante complexa de analisar, mas de nossa parte, o que a gente está fazendo é de mobilizar o nosso grupo de estudos para fazer uma contribuição efetiva à sociedade nesse momento, né? Então, a gente está elaborando estudos sobre os impactos do coronavírus, tanto na estrutura jurídica do país, quanto social, fazendo recorte de gênero, de raça, para tentar contribuir na reflexão geral sobre isso, né? Que é o que eu acredito que, de fato, a universidade deveria estar fazendo, e não fingindo continuar suas atividades de normalidade quando nada do que está na janela é normal. Então é isso, forte abraço, tamo junto. Obrigado, Rai. Valeu, companheira. Seguimos firme. E por fim, companheira, a gente escuta o companheiro Ian Ribeiro. O Ian é militante do PT no Rio de Janeiro e está agora na Executiva Nacional da Juventude do partido. Teve reunião esses dias e é sobre isso que o Ian fala pra gente. O Ian que escreveu um texto recentemente no jornal Página 13, comentando um pouco da situação da juventude do PT, a disputa, inclusive, pela posição sobre como se posicionar diante do fora Bolsonaro, mas também outras questões. Ian, o que fala, meu velho? Fala aí, Patrick. E aí, ouvinte do podcast? Como o companheiro já bem disse, eu me chamo Ian Ribeiro, sou do Rio de Janeiro, estou atualmente aí cumprindo tarefa na Executiva Nacional da Juventude do PT, faço parte da Coordenação Nacional da JAI. Agora, já apresentado, queria comentar com vocês sobre a juventude do PT e os seus desafios. Por que escrever isso agora, no meio da crise, com tudo isso acontecendo, com vários assuntos para serem tratados? O que me levou mesmo a escrever esse texto foram duas coisas. O primeiro, o adiamento do 4º Congresso da Juventude do PT, que aconteceu um pouco antes da gente ter aí a epidemia se espalhando, chegando ao Brasil, e também os debates que vêm acontecendo dentro do nosso partido e que passam pela juventude sobre o fora Bolsonaro, que é o que eu vou comentar ao final. Primeiro sobre o adiamento, assim. É muito ruim. Nós temos ficado 5 anos sem congresso. Nosso último congresso, de fato, da juventude do PT, foi em 2015. E isso é muito tempo. Em 2015, nós estávamos começando a passar pela crise do golpe. Assim, tirando aí o congresso extraordinário que aconteceu em 2018 e tal, que assim, vamos ser sinceros, não foi um congresso de fato, porque assim, um congresso que você não tem uma eleição de delegados na base, você não tem uma disputa política, você não tem um debate da política de fato, não é um congresso que acumula forças reais para a luta política do nosso dia a dia. E um congresso nesses moldes que poderia ter tido essa função só aconteceu em 2015 e ele de fato também não cumpriu. Se nós temos um congresso que terminou sem seus recursos serem julgados, até hoje não foram julgados e nunca serão. É muito ruim. Nós tivemos um congresso que terminou com a maior parte das forças da juventude do PT saindo do Congresso. Era de extrema urgência que se acontecesse de fato um Congresso que mobilizasse as bases da juventude do PT. Isso já passou da hora. Sabe, em 2015 nós estávamos no meio da crise do governo Dilma. Nós ainda tínhamos um governo Dilma. Nós passamos por um golpe. O Lula foi preso. O Bolsonaro foi eleito. E a juventude do PT não sentou para atualizar sua política. A juventude do PT não renovou as suas direções nas bases. Não rearticulou os municípios. Isso é muito grave. E a cada adiamento fica mais grave ainda. E a gente passou por mais um adiamento. E não tem como a gente passar por essa crise e continuar achando que está tudo de boa. Então, assim, nós precisamos de uma juventude do PT capaz de enfrentar, dirija a juventude trabalhadora brasileira frente a todos os desafios que estão colocados. E hoje a juventude do PT, infelizmente, não tem essa capacidade. É uma tarefa nossa fazer com que ela volte a ter. Para isso, é necessário que a gente tenha um congresso o mais rápido possível, porque senão nós vamos estar cada vez mais distante de estar à frente da juventude trabalhadora brasileira. Obviamente que agora nós temos um grande inimigo para ser enfrentado, que é a epidemia do novo coronavírus, que deixa nosso futuro em tudo muito incerto. Nós não podemos olhar para o horizonte e não ver esse congresso acontecendo. Nós temos que ter certeza que ele vai acontecer.
ele tem que acontecer logo após as eleições, assim como foi definido quando foi escolhido pelo adiamento. Ele não pode ser mais adiado. Aí, voltando um pouco sobre esse adiamento, o que aconteceu para ele ser adiado, já que o debate da epidemia não estava rolando ainda? Foi apresentada uma proposta que não haviam recursos para o Congresso acontecer no primeiro semestre do ano de 2020. O que nós sabemos que é, obviamente, porque não é uma prioridade executar um Congresso Nacional da Juventude do PT que demanda uma quantidade de recursos no ano eleitoral. E o que é uma ideia muito errada. Movimentar as bases, organizar a nossa juventude é essencial para a gente ter um bom desempenho nas eleições. Porque não é mágica. Precisamos de uma base mobilizada, precisamos de militância. Tá lá disputando a política. As eleições serão extremamente polarizadas. E sem uma juventude, e sem uma base militante com orientação política firme, nós tendemos a entrar para uma outra derrota. Porque muito se engana aqueles que acham que fazer um acordo ali com o povo ao centro vai resolver. Nós temos que ter posição. Nós temos que abandonar a conciliação de classe e, de fato, rumar para construir uma hegemonia na sociedade brasileira, uma hegemonia socialista. E se não for a partir do PT, não será a partir de nenhum partido. E nisso a juventude é muito importante, sim. O maior índice de rejeição do Bolsonaro hoje é na juventude. Então, assim, se nós não temos essa juventude mobilizada para isso, nós vamos ter um processo eleitoral que vai ser muito pior, porque nós não temos uma reorientação estratégica do partido, em que muitos setores, como eu já disse, continuam insistindo na conciliação de classes. A estratégia foi derrotada. Com isso, eu busquei escrever um texto que reforçasse muito a realização do 4º Congresso da Juventude do PT, porque ele é urgente, que a gente consiga começar a rearticular uma juventude do PT de massas de esquerda e socialista. Agora eu queria entrar no segundo ponto que me fez escrever esse texto, que é o debate sobre Fora Bolsonaro, e o debate todo que tem ocorrido sobre isso dentro da juventude do PT. É notável que, a partir dos panelaços, a insatisfação que já existia sobre o governo bolsonarista, ela só se ampliou. E ela se ampliou ainda mais entre a juventude. Nesse sentido, vem se debatendo no PT, na juventude do PT, eu imagino que em todos os grupos petistas, a questão sobre Fora Bolsonaro. Infelizmente, nós tivemos aquela posição recuadíssima sobre qual é a posição que nós temos que tomar. E esse debate também ocorreu dentro da juventude do PT. E na juventude do PT, por incrível que pareça, ela vem seguindo uma linha que é muito mais se lançar ao confronto direto contra o Bolsonaro, de abrirmos de fato um flanco de enfrentamento contra esse governo, entendendo que não é só contra a figura do Bolsonaro, mas também contra o Mourão, contra o Maia. Apesar de ainda não termos um consenso, conseguimos produzir uma resolução a partir da síntese da última reunião da Executiva Nacional da Juventude do PT, que se chama Ou Acabamos com o Governo Bolsonaro, ou Ele Acaba com o Brasil, que dá todos esses nortes que eu acabei de falar. E isso dá uma orientação muito mais combativa à juventude do PT frente a esse período. Infelizmente, nós não conseguimos consensuar na reunião sobre o Fora Bolsonaro, o que nos deixa esse desafio ainda entreaberto. Porque para a juventude do PT ser de fato protagonista na luta contra esse governo, é necessário que seja adotado quanto antes o Fora Bolsonaro, mas não de forma vazia, e sim como ponto de partida para defender eleições livres, com o Lula tendo o direito de ser candidato. Só assim nós teremos capacidade, de fato, de derrubar e vencer esse governo. Valeu, Ian. Obrigado, companheiro. E, pessoal, esse foi mais um podcast em tempos de guerra, a Esperança Vermelha. Como vocês sabem, a gente está com 2 edições semanais, nas segundas e sextas-feiras. Nos encontramos, portanto, na próxima sexta. Até lá, seguimos firmes. Saudações petistas, fora Bolsonaro e fora Mourão.